Bora para mais um dia meditando na palavra do Senhor? Pega a tua Bíblia, abre ela comigo em Gênesis capítulo 34. Vamos lá, não para não desiste não. É um capítulo por dia, no propósito de ler a Bíblia de capa a capa. Você tá firme? Eu tô firme. Então bora lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Diná e os Sequemitas. Vamos lá? E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, a única filha de Jacó. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a e apegou-se a sua alma como Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Aqui fica claro que Siquém, do amor à primeira vista. Porém, as suas ações impulsivas e malignas, ele não pecou só contra Diná, ele pecou contra toda a família de Diná, Por mais que ele ali ficasse apaixonado por ela, a paixão deveria ser controlada, Ele deveria agir da forma certa, E o amor que agora ele está sentindo por Diná, filha de Jacó, ele não ofusca o mal que ele fez, Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha. Estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que vieram. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões. Eniraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer de forma alguma, Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da sua filha. Dai-lhe, peço, por mulher. Aparentai-vos convosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: achei eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disseste. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres. Daí-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Agora eles agiram com engano, repetindo o erro do pai, Aqui eles fingem, Eles enganam aqueles homens dizendo que aceitou, mas eles falavam enganosamente porque a raiva, o ódio os consumia por dentro, Porque eles haviam contaminado a Diná, sua irmã. E disse-lhe: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dai-vos ermos as nossas filhas, e tornaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Então dai-vos ermos as nossas filhas, e tornaremos as vossas filhas, e habitarei conosco, e seremos um só povo. Mas se não vos ouvides e não vos circuncidares, tornaremos a vossa filha, e nós emos, e as suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava.
e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amon a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram os varões da cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, porquanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga e espaço diante da sua face. Tornaremos nós as suas filhas por mulheres, e eles daremos as nossas filhas por mulheres. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado é sua possessão, e todos os seus animais não serão nossos. Consistamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Eles cometeram ali um massacre. Simeão e Levi cometeu um verdadeiro massacre naquela terra. Mataram também a fio da espada Amor e a seu filho Siquém, e tornaram Diná a casa de Siquém. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã, e as suas ovelhas, e as suas vacas, seus jumentos, e a cidade, e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo o que havia em sua casa. Então lhe disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferrizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajunta Sião, e ficarei destruído eu e a minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Gente, que capítulo, hein? Meu Deus, que coisa! Misericórdia, gente. Esse capítulo 34 é muito forte. Temos algumas lições aqui importantíssimas, né? Porque Simeão e Levi, eles agiram de forma violenta, né? Eles provocaram um verdadeiro massacre ali naquela terra. Ao buscar, né, por vingança, Simeão e Levi, eles mentiram, eles roubaram e eles até mesmo assassinaram, né? Então, a gente vê que o desejo por justiça, né, estava correto, porém, o modo, né, que eles agiram não estava certo, né? A vingança, ela pertence a Deus, porque a vingança, ela vai trazer consequências terríveis, tá? Diná ali, ela foi vítima de um abuso. Possuir significava forçar. Então, o significado, né, de possuir ali, quando a Bíblia diz possuiu, né, ele está dizendo, o significado dessa palavra significa forçar. Então ele comete um abuso, né, contra aquela menina. Ela agiu de forma errada, se afastando, né, do seu lugar ali de segurança, saindo sozinha, mas isso não justifica a violência que ela sofreu. Então, né, a gente precisa estar alerta, porque pessoas mais existem, né? Pessoas mais mal intencionadas também existem, pessoas cruéis, o próprio Satanás na terra. Às vezes a gente vê, né, pessoas que cometem crimes terríveis e depois a pessoa fica ali sem saber direito o que fez, o que cometeu. Satanás ele vem
e se aproveita daquele momento de fragilidade na qual a pessoa deu espaço para ele. E aí ele entra no corpo das pessoas, né? Ele entra na mente das pessoas e ele trabalha de forma terrível, né? E depois ele sai e deixa a pessoa pagando por aquilo que cometeu, né? Alguns alertas, né? Tem mesmo em lugares considerados seguros, né? Isso não significa que não pode acontecer algo ruim, né? Às vezes a pessoa está acostumada a passar por aquele lugar várias vezes, a frequentar certos lugares, né? Mas não é porque o lugar parece ser seguro que tem a ausência do mal, né? Que algo de ruim não pode acontecer. Nós vemos, né? Aquela menininha, aquela pobre menininha, Sofia, né? Que ela sai inocentemente de sua casa para brincar com uma coleguinha e nunca mais ela retorna para casa, né? Porque as câmeras de segurança até hoje não conseguem, né? A polícia não consegue, né? Dizer o que verdadeiramente aconteceu com aquela menininha. Então a sua mãe até hoje, né? A Sofia, esse caso aconteceu lá em Paraíba, né? E até hoje a mãezinha dela fica lá em sofrimento, tentando, olhando para fora, esperando a filha voltar, né? Mas infelizmente, né? Ninguém sabe o que aconteceu com aquela pequena, né? Uma outra menina também, né? Acho que era Lara o nome dela, né? Que ela sai para comprar uma guaraná para sua mãe no mercadinho perto de sua casa e também nunca mais retorna, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque não é porque o lugar parece ser seguro que não tem a ausência do mal, né? E aquela jovem também que sai para fazer aula de natação, né? Encontra com Satanás no caminho, né? Que ela é ali morta, né? Ela é abusada e morta. Então, o nome dela era Catarina, né? Esse caso aconteceu também em Florianópolis. Ela sai por volta das 6h50 da manhã para fazer uma aula de natação e ela vai por uma trilha, né? E ela encontra com Satanás no caminho. Então, é um alerta, né? Às vezes o lugar parece seguro, mas isso não quer dizer que ele tem a ausência do mal ali, né? É do coração do homem perverso. A culpa é de Satanás, que é mau. Mas Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então fica aí os nossos alertas, né? E que espero que você reflita nessa palavra, né? Não é aquela palavra de poder, não é aquela palavra de mistério, mas é uma palavra para refletir, né? E cuidar-se, cuidar de você, cuidar dos seus filhos, né? Para que nada de mal venha acontecer. E pedindo sempre a Deus, né, que nos proteja. Espero que você fique com esse capítulo 34, reflita sobre ele. E amanhã nós falaremos sobre o capítulo 35, para a glória de Deus Pai. Tchau!